Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre o MHC, vamos falar agora um pouco sobre o processamento antigênico. Nós já sabemos que existem duas classes de MHCs diferentes. A classe do MHC1 e a classe de MHC2. E também nós já entendemos que a classe de MHC1 ele apresenta o antígeno aos linfócitos T citotóxicos e a classe de MHC2 apresenta o antígeno aos linfócitos T auxiliares. Tá? Agora, o interessante é o seguinte, esse processamento antigênico, como é que ele vai acontecer? Né? Os antígenos eles podem se encontrar no citosol ou eles podem ser captados do meio extracelular e ser processados no interior da célula. Olha, esse processamento antigênico ele é importante porque vai gerar antígenos com características específicas que vão permiti-lo a se associar ou ao MHC de classe 1 ou ao MHC de classe 2. E uma outra coisa importante que deve ser destacada é que o MHC ele será exposto ligado ao antígeno. O MHC ele não pode ser exposto sem ser ligado ao antígeno. Então o processo de síntese do MHC e a montagem do antígeno acontece no interior da célula. E nós podemos observar isso nessa figura. Se você perceber, aqui nós temos em cima, de uma forma bem resumida, o processamento antigênico da via, que a gente chama assim, via do MHC classe 1, e aqui embaixo, o processamento antigênico da via de MHC classe 2. Percebam que a ligação com o antígeno, que é esse pedacinho aqui escuro, ó, aqui também o antígeno, tá vendo? Ele ocorre no interior da célula. Porque quando o MHC ele é exposto, ele já é exposto com o antígeno presente ali. Então a automontagem no interior da célula já acontece com o antígeno presente na molécula de MHC. E outra coisa importante é que durante a síntese do MHC, que acontece no retículo endoplasmático, né, o MHC vai sendo produzido ali, o antígeno ele é processado também de uma forma concomitante e ambos estão na mesma localização. Então isso aqui vai favorecer com que ocorra a montagem e a sua expressão nas membranas celulares. Agora, o que vai determinar qual via vai ser predominante naquele momento? Qual via que vai ser predominante? Vai ser a via do MHC de classe 1 ou a via de MHC de classe 2? Quem vai determinar é o sítio de proteólise. Aonde a proteína, o antígeno proteico for processado, é isso que vai determinar. Por exemplo, a via de MHC de classe 1, ela é uma via que é processada em um local chamado de proteossoma, que é uma organela. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? E a via do MHC de classe 2, ela é processada no lisossoma. E uma coisa importante é que geralmente a gente vai falar um pouco sobre esses casos excepcionais, mas geralmente na via de MHC de classe 1 o processamento se dá no citossol, diferentemente da via de MHC de classe 2, que ele normalmente é captado no meio extracelular. Então, pessoal, nós temos aqui nessa figura, em maiores detalhes, como que ocorre o processamento do antígeno que vai entrar na via do MHC de classe 1. O primeiro ponto que nós precisamos entender é de onde que surgem as fontes antigênicas, tá? Então, se a via, ela preferencialmente leva as proteínas que surgem no citoplasma, então essas proteínas de alguma maneira vão surgir ali. Então, o primeiro ponto são proteínas virais, tá? Nós já sabemos que os vírus, eles são parasitas intracelulares e eles usam a maquinaria celular, como por exemplo, ribossomos, né, para sintetizar suas proteínas virais que vão ser localizadas aonde? No citossol. E essas proteínas que estão aqui no citossol, elas serão marcadas, né, e serão levadas ao proteossoma para ser degradada lá. Né? Pode acontecer também de bactérias, né, extracelulares que injetam suas proteínas bacterianas no citoplasma da célula. Neste caso, essas proteínas também passarão por um processo de marcação, né, e serão levadas para o proteossoma para ser degradada. Acontece também algumas vezes de algumas bactérias, por exemplo, que é muito bem documentado na literatura, muito bem estudado, as bactérias do gênero Listeria, que são bactérias que são bacilos gram-positivos, serem fagocitadas
elas são levadas para o citoplasma através do fagossomo, só que essas bactérias elas aprenderam a produzir uma substância que é chamada de listeriolizina, e essas substâncias elas degradam a membrana do fagossomo e elas acabam escapando para o citoplasma. Ao ir para o citoplasma, seus antígenos, que são antígenos proteicos, são levados para dentro do proteossoma e assim são degradados lá para serem apresentados na membrana celular para os linfócitos T citotóxicos. Então, basicamente, essas são as principais vias que levam, né, aos antígenos ser processado, a proteína antigênica ser processada no proteossoma para ser apresentada pela via de ômega C de classe 1. Além disso, proteínas que são mal formadas, mal dobradas na hora da sua síntese, elas também são marcadas e levadas para a degradação proteossômica, através de um processo chamado de ubiquitinação. O que é esse processo de ubiquitinação? É uma marcação. Toda célula faz isso. É uma marcação que se dá às proteínas mal formadas pela inserção de um pequeno peptídeo. E esse peptídeo vai sinalizar que essa proteína ela é uma proteína mal formada e ela tem que ser degradada. Então essas proteínas mal formadas, que não vão ter função nenhuma dentro da célula, elas são levadas para o proteossoma e lá no proteossoma elas são degradadas. Seus peptídeos podem ser reutilizados e caso seja uma proteína viral, uma proteína que vão gerar antígenos, né? Aí neste caso esses antígenos vão ser montados no retículo endoplasmático e expostos aqui na membrana plasmática para ser apresentados aos linfócitos T citotóxicos. Como nós estamos discutindo aqui nesse vídeo, as proteínas elas são degradadas pela via de ômega C de classe 1 no proteossoma. Tá? Mas a pergunta é a seguinte, professor, o que é o proteossoma? O proteossoma, na verdade, a gente diz assim, que eles são complexos enzimáticos multiproteicos. Se você observar, a estrutura dele na verdade, parece um cilindro com as proteínas sobrepostas umas às outras. A literatura fala que são anéis concêntricos de 7 subunidades, sendo que as subunidades externas são chamadas de proteínas alfas e as subunidades internas são chamadas de proteína beta. As proteínas alfas, elas não têm a capacidade catalítica, ou seja, não têm a capacidade de degradar a proteína. E a subunidade interna, que são as subunidades betas, estas têm atividade proteolítica, ou seja, são essas que fazem a proteólise, a quebra da proteína antigênica, liberando assim os diferentes tipos de peptídeos. Estudos que foram realizados com proteossomas, eles constataram que quando células são processadas com interferon gama, o número desses proteossomas eles aumentam. Isso quer dizer que o interferon gama, aquela citocina, elas favorece o aumento de proteossoma e a capacidade de degradar cada vez mais proteínas antigênicas, liberando assim os peptídeos, né, para que possam ser expostos na membrana celular e apresentados aos linfócitos T citotóxicos. Bom, quando esses peptídeos são gerados, eles são levados para o retículo endoplasmático. Lá no retículo endoplasmático nós temos um complexo enzimático chamado de TAP-tapacina. A TAP é um transportador do retículo e é a TAP que permite a passagem dos peptídeos do meio intracelular para o lumen do retículo endoplasmático. Tá? A tapacina ela fica voltada para o lumen e ela tem a função de unir ao complexo o ômega C recém-sintetizado. Lembre que o ômega C, nesse caso de classe 1, ele é produzido no retículo endoplasmático. E ele é gerado lá e proteínas chamadas de chaperonas, elas vão dar a forma do ômega C. E a literatura ela destaca principalmente 2 tipos de chaperonas, tá? As chaperonas, uma é chamada de calnexina. Essa calnexina, ela se encontra voltada para o citoplasma, tá? Está na membrana do retículo endoplasmático, e nós temos a calreticulina, que está voltada para o lumen do retículo. Então, a calnexina e a calreticulina, elas trabalham juntas para permitir com que ocorra a modulação da forma do ômega C. À medida que ele é produzido e ele ganha sua forma, ele se une ao complexo TAP-tapacina e ele recebe o peptídeo. E após sua automontagem, ele é levado para o complexo de Golgi. Do complexo de Golgi ele é liberado em vesículas até a membrana celular e na membrana celular ele é exposto lá para ativar os linfócitos T citotóxicos, ou também conhecido como linfócitos T CD8+. Bom, algumas vezes os peptídeos que entram, eles têm um tamanho
inadequado para ser acomodados na fenda do omega-6 de classe 1. Então existe uma aminopeptidase dentro do lúmen do retículo endoplasmático. Ela é chamada de aminopeptidase do retículo endoplasmático. E ela faz um trabalho de aparar, retirar o excesso de aminoácidos e permitindo assim com que ocorra um tamanho ideal para que ocorra a ligação na fenda. E com isso ocorre a montagem do MHC de classe 1, recebendo assim seu antígeno. Tá? Então, pessoal, nessa figura nós conseguimos ver em maiores detalhes, agora neste caso, a via do MHC de classe 2. Assim como a gente perguntou para a via de MHC de classe 1, a gente pergunta aqui, professor, de onde que surgem as fontes de antígenos? Né? De onde que vêm as fontes antigênicas? Né? Nós já sabemos que as fontes antigênicas para a MHC de classe 2, ela vem do meio extracelular. E elas são captadas pelas APCs clássicas. Lembre que as APCs clássicas, nós já discutimos isso em vídeos anteriores. São os macrófagos, células dendríticas e a célula B, o linfócito B, né? Então elas são captadas do meio extracelular por essas APCs clássicas. E esse endossomo, ele se liga, ele se une a uma vesícula lisossômica e essas proteínas assim sofrem digestão e acabam entrando na via de MHC de classe 2. Nós vimos que na via de MHC de classe 1, a digestão acontecia por via proteossômica, né? Mas nesse caso aqui, a digestão dos antígenos proteicos vão ocorrer por via endossômica, lisossomo. Agora, para que ocorra o funcionamento da via, principalmente levando em consideração que os antígenos são antígenos extracelulares, as APCs elas devem se ligar ao antígeno e tem que fazer a sua internalização. A literatura fala que existem 3 principais tipos de internalização. Essa internalização ela pode ser mediada por pinocitose, ela pode ser mediada por fagocitose ou ela pode ser mediada por endocitose, controlada por receptores. Vamos dar uma olhada na próxima figura e aí vai ficar muito mais claro perceber as diferenças entre pinocitose, fagocitose e endocitose controlada por receptores. Então aqui nessa figura, você consegue perceber a diferença entre fagocitose, pinocitose e endocitose controlada por receptor de membrana, ok? Aqui graficamente você consegue ver isso. No caso da fagocitose, a fagocitose acontece pela internalização de partículas sólidas, que podem ser até partículas sólidas grandes. Neste caso aqui, você pode observar a internalização de uma bactéria, né? São partículas grandes, né? Nessa próxima figura, nós temos a pinocitose. No caso da pinocitose, você tem a internalização de líquidos, né? Dos fluidos extracelulares. E esses fluidos extracelulares podem ter partículas ali, solutos dissolvidos, que podem também ser internalizados. Vocês estão vendo? Então, neste caso aqui inicial, a fagocitose era partículas sólidas, que podem até ser partículas grandes. Na pinocitose são partículas líquidas, que podem também permitir a internalização de partículas líquidas junto com solutos, né? E no caso da endocitose mediada por receptor ou controlada por receptor, são os receptores que reconhecem o antígeno ou o que vai ser internalizado e assim, por mediação dos receptores, essas partículas elas acabam entrando para o interior da célula. Aí a pergunta é a seguinte: as células das APCs clássicas, como a gente já falou, elas possuem receptores para reconhecimento de antígenos ou micro-organismos? Sim. Se você analisar com mais cautela, você vai perceber que tanto as células dendríticas quanto os macrófagos e os linfócitos B possuem receptores para reconhecimento antigênico e reconhecimento até mesmo de bactérias, de micro-organismos, né? Vamos dar exemplos aqui. Por exemplo, as células dendríticas e os macrófagos, eles possuem os receptores de lectina. Esses receptores de lectina, eles podem reconhecer os padrões moleculares associados aos patógenos. É o que nós chamamos de PAMP, né? Além disso, as células dendríticas e os macrófagos também possuem aqueles receptores tipo TOL. Os receptores tipo TOL também eles fazem esse reconhecimento padrão dos padrões moleculares associados aos patógenos, dos PAMPs, né? Os macrófagos, eles também possuem os receptores tipo FC. Os receptores tipo FC são aqueles receptores que reconhecem partes dos anticorpos, quando eles estão ligados aos antígenos, né? Aqueles antígenos que são opsonizados. Nós já falamos muito isso aqui em aula, né?
O que é um antígeno alpizonizado? É aquele antígeno ligado a um anticorpo, né? E além disso, os macrófagos também e outras células do sistema imune inato, as células sentinelas, possuem também receptores para reconhecimento do sistema complemento. Lembre que no sistema complemento, o fragmento maior, C3b, ele pode formar ligações covalentes na superfície de um patógeno. Então, os macrófagos, eles têm a capacidade de fazer o reconhecimento dessas posições C3b e dessa maneira fazer a internalização de um patógeno, de um antígeno, né? Além disso, o linfócito B também possui as imunoglobulinas de membrana. Então você percebe que todas essas APCs clássicas, elas possuem receptores para poder permitir com que ocorra a internalização de antígenos e partículas para serem processados na via de ômega C de classe 2. Então, pessoal, voltando aqui a essa figura, nós já sabemos que as proteínas antigênicas elas serão levadas dentro de uma vesícula e serão acomodadas dentro do lisossomo para sofrer degradação. Assim como aconteceu lá no ômega C de classe 1, onde as proteínas eram degradadas no proteossoma, o proteossoma tinha atividade proteolítica, aqui neste caso os lisossomos terão atividade proteolítica. A literatura leva em consideração duas classes de enzimas proteolíticas que são importantes nesse processo. Aí eu coloquei aqui embaixo, olha, as catepsinas e as aspartilproteases. Na verdade, nós temos vários tipos de catepsinas e vários tipos de aspartilproteases nos lisossomos. Essas duas enzimas proteolíticas, elas serão capazes de degradar as proteínas antigênicas em diferentes tipos de antígenos, em diferentes tipos de peptídeos, que eu quero dizer, né? E esses peptídeos, eles serão acomodados em uma vesícula até serem inseridos na fenda do ômega C de classe 2. Então, percebam que o mecanismo é similar, mas o processo envolvido é diferente porque envolve, neste caso aqui da via de ômega C de classe 2, o lisossomo. Já lá na via de ômega C de classe 1, o proteossoma. Agora, observem com mais detalhes o retículo endoplasmático. Lembre que lá na via de ômega C de classe 1, o ômega C ele é produzido ali, no retículo endoplasmático. Aqui também é a mesma coisa, pessoal. Percebam que a proteína ela é gerada, né, os dois segmentos, o segmento alfa e beta, e as chaperonas, ó, tá vendo? As chaperonas elas dão a forma e unem o ômega C. Agora existe uma questão aqui muito particularizada que não aconteceu na via de ômega C de classe 1. Quando o ômega C ele é produzido, né, o ômega C2 ele é produzido, uma outra proteína chamada de cadeia invariante, vocês estão vendo? Ele é encaixado exatamente aonde se encontra a fenda de ligação peptídeo. Por que isso, né? Para que essa cadeia invariante ela vai se ligar justamente no local da fenda. Vocês lembram que eu mostrei há uns minutinhos atrás que no ômega C de classe 1 os peptídeos são degradados no proteossoma e são direcionados para o retículo endoplasmático? Então, aqui no retículo você pode existir vários fragmentos antigênicos, vários peptídeos. Para que esses peptídeos não se associem à fenda do ômega C de classe 2, essa fenda ela é bloqueada. Aí você vai perguntar assim, professor, mas aqueles peptídeos eles não vão se associar, não é ao ômega C de classe 1? Sim. E qual é a relação dele com o ômega C de classe 2? Já que são células diferentes que produzem cada um desses tipos de ômega C. A resposta é a seguinte, eu não falei ainda, mas existe uma célula que faz a apresentação cruzada. Como assim apresentação cruzada? As células dendríticas são capazes de expressar tanto ômega C de classe 1 quanto ômega C de classe 2. Para que os peptídeos eles possam ser direcionados para cada via específica, olha que interessante, né? Então, a fenda do ômega C de classe 2 ela é bloqueada, para que assim os peptídeos que são gerados no retículo endoplasmático sejam direcionados para a via do ômega C de classe 1. Então, a cadeia invariante, que é essa proteína em rosa, que bloqueia a fenda, ela tem um papel funcional importante. Qual é esse papel funcional? De impedir com que, por exemplo, nas células dendríticas, ocorra a passagem de fragmentos peptídicos que seriam inseridos no ômega C de classe 1, né, vão para o ômega C de classe 2. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a fenda do ômega C de classe 2 ela está bloqueada pela cadeia invariante. Bom, ao ser montado ômega C,
cadeia variante. Esse complexo é passado para o complexo de Golgi e pelas vesículas do Golgi são levadas a quem? Para onde? Para o encontro dos lisossomos. Lá, ao encontrar os lisossomos, assim agora os peptídeos, eles podem agora ser inseridos na fenda. Bom, aí você vai me perguntar assim, professor, mas essa fenda não estava bloqueada? Ela estava bloqueada, mas lá na vesícula, durante a formação do ômega C de classe 2, um outro tipo de molécula com a forma semelhante ao ômega C, mas que não tem função nenhuma de apresentação de antígeno, também é produzido. Ela existe ali, tá? Que é o que nós chamamos de HDLA-DM. Essa HDLA-DM, ela vai ser importante para quê? A literatura fala que ela vai ser importante para retirar da fenda de ligação do MHC2, o HDLA-DM retira da fenda de ligação esse pedacinho que fica, que bloqueia a fenda, que nós chamamos de clipe. E além disso, essa HDLA-DM ela tem a função de selecionar o tipo de peptídeo que vai ser apresentado no MHC. Vou repetir para ver se a gente entendeu. Então, lá no retículo endoplasmático, durante a formação do MHC de classe 2, também existe, né, uma proteína que ela tem um formato do MHC de classe 2, mas ela não tem a variabilidade que existe na fenda do MHC de classe 2. Ela não será usada para apresentação do antígeno na membrana celular. Ela só é usada para duas funções principais. Primeira função, retirar do local da fenda o bloqueio, para que assim o peptídeo possa entrar. E segunda função é selecionar qual tipo de peptídeo, qual tipo de antígeno vai entrar aqui. Então isso é importante por quê? Porque determinados tipos de antígenos serão apresentados aos linfócitos T auxiliares para desenvolver determinadas respostas celulares, né? Então isso aqui é bem importante. Então, pessoal, para a gente terminar esse vídeo, vamos tratar de dois aspectos aqui de forma bem rápida. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de apresentação cruzada de antígenos. Depois nós vamos falar sobre a imunogenicidade, ok? Como eu falei para vocês, existe uma célula, que é chamada célula dendrítica, ela é capaz de fazer a apresentação cruzada de antígenos. Como assim a apresentação cruzada, professor? Ela é capaz de apresentar antígenos usando a via de MHC de classe 1 quanto a via de MHC de classe 2. Isso aqui é muito importante. Por que se torna importante isso? É importante por quê? Porque nós já sabemos que a célula dendrítica é uma célula muito especializada para a ativação dos linfócitos. Então, para encontrar um linfócito que é específico, que possui receptor antigênico específico para aquele antígeno, é muito difícil dentro de uma gama muito grande de linfócitos. Então, se a célula dendrítica ela tem esse potencial de fazer isso, a apresentação antigênica para o linfócito T citotóxico vai se tornar muito mais eficiente, né? Muito mais eficiente. Então, a célula dendrítica ela tem esse potencial. Mas aí você pode se perguntar assim, professor, então a regra está sendo violada. Aquela regra de que os antígenos que surgem no citoplasma, ela entra na MHC, da via do MHC de classe 1, e os antígenos que são fagocitados pelo meio extracelular, elas entram na via de MHC de classe 2, essa regra é violada. Não, de certa forma não é violada. Por que não é violada? Porque mesmo esses antígenos sendo internalizados do meio extracelular, eles teriam que passar, para entrar na via de MHC de classe 1, pela degradação proteossômica, tá? Pelo proteossoma. Então todos os antígenos, mesmo eles sendo internalizados no meio extracelular, se eles passarem pelo proteossoma, eles entrarão na via do MHC de classe 1. Mas se eles passarem pela degradação lisossômica, eles entrarão na via do MHC de classe 2. Mesmo o processo ocorrendo aonde? Numa mesma célula, né? Então, gente, o importante aqui é entender o quê? Entender que essa capacidade que a célula dendrítica tem de apresentar para ambas as vias torna a ativação e o desenvolvimento da resposta imune adaptativa muito, mas muito, mas muito eficiente. Muito eficiente. Por fim, nós temos o que nós chamamos de imunogenicidade de antígenos proteicos. Olha, para a gente poder entender isso, preste atenção aqui comigo, olha, na minha seta. Aqui você tem uma proteína antigênica. Uma proteína antigênica não é um antígeno. Na verdade, o desenvolvimento de uma resposta imune vai ocorrer a partir de porções dessa proteína antigênica. Tá?
Quando um antígeno é uma proteína, como a gente acontece aqui, nós dizemos assim, que a resposta a esse antígeno, ela é uma resposta mais específica. Por quê? Porque se, por exemplo, uma célula, uma APC qualquer, ela se confrontar com um antígeno com características lipídicas, com características polissacarídicas, né, de um carboidrato. Se você pegar um carboidrato, um polissacarídeo, ele vai ter porções repetitivas. Um lipídio também vai ter porções repetitivas. E por existir porções repetitivas, essas porções elas vão auxiliar na ativação e, por ser repetitivas, vai auxiliar na ativação e no desenvolvimento da resposta imune. Vai ser mais fácil para a célula entender que aquilo é um antígeno. Mas no caso de uma proteína é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque somente pequenas porções delas terão uma responsividade maior. E estas pequenas porções, nós já discutimos isso em vídeos anteriores, em tópicos anteriores. Nós chamamos essas pequenas porções de epítopo, ou também conhecidos como determinantes antigênicos, né? Então, quando o antígeno é uma proteína, é muito mais difícil, a resposta, o estímulo, ela é mais difícil de ocorrer, por conta que não existem porções repetitivas. Existem porções que poderiam ser consideradas imunodominantes. Se você observar aqui, ó, nessa proteína, você consegue enxergar que existe uma porção roxa, uma porção azul e uma porção marrom. Mas a porção que é mais responsiva, a porção que permite um desenvolvimento de uma resposta imune mais forte é a porção marrom, que é o que aconteceu aqui. A proteína ela foi degradada no lisossomo e ela é apresentada na megacíade classe 2, tá vendo? E essa porção, esse epítopo, que é o epítopo imunodominante, é ele que vai ser responsável no desenvolvimento da resposta imune celular. Neste caso aqui, o linfócito T auxiliar, ok? Então, a imunogenicidade, ela está ligada a uma característica importante dos antígenos proteicos, que eles serão porções desses antígenos, dessas proteínas, porções dessas proteínas, chamadas de epítopo ou determinantes antigênicos, terão uma capacidade maior, uma responsividade maior no desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa.